O sol nascia lentamente sobre as colinas áridas de Karakosh, no Iraque, pintando o céu de tons alaranjados que contrastavam com a tensão palpável no ar. Mariam segurava firmemente a mão de seu filho mais novo, Youssef, de apenas 7 anos, enquanto observava pela janela da pequena casa de pedra onde sua família havia vivido por 3 gerações. Mama, por que o papai está empacotando nossas coisas? Perguntou Youssef, seus olhos escuros refletindo a confusão que tomava conta de toda a cidade cristã, a Síria. Mariam acariciou os cabelos escuros do menino, tentando esconder o tremor em suas mãos. Como explicar a uma criança que homens armados estavam se aproximando de sua cidade natal, prometendo morte e destruição para todos os que se recusassem a abandonar sua fé? Vamos fazer uma viagem, meu amor, sussurrou ela, forçando um sorriso. Papai quer nos levar para um lugar seguro. Do outro lado da sala, Boutros, seu marido de 15 anos, dobrava rapidamente as poucas roupas que conseguiria carregar. Suas mãos, calejadas de anos trabalhando como carpinteiro, tremiam ligeiramente enquanto guardava a Bíblia de família. Um tesouro passado de geração em geração, escrita em aramaico, a língua que Jesus falou. Mariam, chamou ele em voz baixa. Preciso falar com você. Ela se aproximou, deixando Youssef brincando com sua irmã mais velha, Rania, de 12 anos. A menina fingia estar entretida com seus livros escolares, mas Mariam sabia que ela entendia a gravidade da situação melhor do que deixava transparecer. As notícias não são boas, Boutros murmurou, seus olhos fixos no chão. Padre Salam recebeu informações de que eles estarão aqui antes do anoitecer. Temos que partir agora. O coração de Mariam disparou. Padre Salam era o líder espiritual de sua pequena comunidade cristã, um homem sábio que havia dedicado sua vida inteira ao serviço de Deus e de seu povo. Se ele estava dizendo para fugirem, a situação era realmente desesperadora. E para onde iremos? Perguntou ela, tentando manter a voz firme. Para o norte, em direção aos montes. Há outras famílias se reunindo na casa do Samuel. De lá, tentaremos chegar até a fronteira. Mariam fechou os olhos por um momento, respirando profundamente. Sua família havia vivido naquela região por séculos. Seus bisavós, avós, pais, todos haviam nascido, crescido, se casado e constituído família ali. Como poderiam simplesmente abandonar tudo? Uma batida forte na porta interrompeu seus pensamentos. Boutros se enrijeceu, fazendo sinal para que ela ficasse quieta. Através da madeira, ouviram a voz conhecida de Abu Rashid, seu vizinho muçulmano. Boutros, meu amigo, preciso falar com você urgentemente. Boutros hesitou por um momento antes de abrir a porta. Abu Rashid estava visivelmente agitado, suas roupas cobertas de poeira como se tivesse corrido uma longa distância. Eles estão a menos de 1 hora de distância, ofegou ele. Vi os caminhões na estrada principal. Vocês precisam partir agora. Abu Rashid, disse Boutros, emocionado pela lealdade do amigo. Você está se arriscando ao vir aqui nos avisar. O homem mais velho balançou a cabeça vigorosamente. Vocês são meus vizinhos há 20 anos. Cuidaram de minha mãe quando ela estava doente, ajudaram meus filhos com os estudos. Não posso simplesmente ficar parado e assistir enquanto... Ele não terminou a frase, mas todos entenderam. Os extremistas que se aproximavam não faziam distinção entre cristãos assírios, yazidis ou qualquer outro grupo que considerassem infiéis. A brutalidade de seus métodos havia se espalhado por toda a região como fogo em palha seca. Há uma rota pelos vales ao leste, continuou Abu Rashid rapidamente. É mais longa, mas evita a estrada principal. Meu irmão tem um caminhão escondido no galpão atrás da mesquita antiga. Ele concordou em ajudar. Boutros segurou os ombros do amigo. Que Deus o abençoe, Abu Rashid. Não esqueceremos sua bondade. Vão logo, insistiu o homem. E que Allah, que Deus os proteja. Nos próximos 15 minutos, a família de Boutros terminou de empacotar o essencial. Mariam pegou algumas fotografias da família, sua aliança de casamento que pertencera à sua avó e um pequeno crucifixo de madeira que Youssef havia ganhado em sua primeira comunhão. Boutros carregou a Bíblia familiar, alguns documentos importantes e as ferramentas de carpinteiro que conseguiu carregar, sua única forma de sustento, onde quer que fossem parar. Rania ajudou o irmão menor a vestir uma jaqueta quente, explicando pacientemente que eles estavam partindo para uma aventura especial e que precisariam ser muito corajosos. A maturidade da menina de 12 anos partia o coração de Mariam. Quando estavam prestes a sair, Mariam parou na soleira da porta,
e olhou uma última vez para a casa onde havia sido tão feliz. A pequena cozinha, onde preparava as refeições favoritas da família, a sala onde se reuniam todas as noites para orar juntos, o jardim onde cultivava tomates e ervas aromáticas que davam sabor especial aos seus pratos. Mama, vamos voltar? Perguntou Youssef, percebendo a hesitação da mãe. Mariam se ajoelhou na altura do filho e o abraçou forte. Se Deus quiser, meu amor, se Deus quiser. Boutros trancou a porta da casa, um gesto simbólico, já que sabia que provavelmente nunca mais voltariam. E a pequena família caminhou rapidamente pelas ruas estreitas de Karakosh em direção ao ponto de encontro. Não eram os únicos. Pelos becos e vielas, outras famílias cristãs carregavam sacolas e malas, caminhando em silêncio com expressões de medo e determinação. Crianças pequenas faziam perguntas que os pais não sabiam como responder. Idosos se apoiavam em bengalas e nos braços de parentes mais jovens, seus rostos marcados pela dor de deixar para trás uma vida inteira de memórias. Na casa do Shamuel, cerca de 30 pessoas se haviam reunido. Padre Salam estava no centro do grupo, sua voz calma, contrastando com a tensão no ar. Irmãos e irmãs, disse ele, sabemos que nossa jornada será difícil, mas lembrem-se das palavras de nosso Salvador. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Não estamos fugindo por covardia, mas preservando nossa fé e nossas famílias para que possamos continuar testemunhando o amor de Cristo. Se você está acompanhando esta história de fé e perseverança, deixe um comentário contando como Deus tem sido fiel em sua própria vida. Não esqueça de se inscrever para acompanhar o desenrolar desta jornada milagrosa. O caminhão fornecido pelo irmão de Abu Rashid era velho e barulhento, mas funcionava. 15 pessoas se apertaram na carroceria coberta por uma lona, incluindo a família de Boutros. O motorista, um homem silencioso chamado Khalil, conhecia as estradas secundárias como poucos. Mantenham-se quietos e abaixados, instruiu ele antes de partirem. Há postos de controle na estrada principal, mas conheço caminhos pelos quais nunca passaram. A viagem começou em silêncio absoluto, apenas o ruído do motor diesel cortando a noite. Mariam segurava Youssef contra o peito, sentindo os batimentos acelerados do coração do menino. Hania estava agarrada ao braço do pai, seus olhos fechados em oração silenciosa. Depois de 2 horas na estrada, o caminhão parou abruptamente. Khalil desceu da cabine e sussurrou urgentemente. Há um posto de controle inesperado à frente. Vou tentar uma rota alternativa, mas é muito mais perigosa. O novo caminho levava por uma trilha estreita que serpenteava entre colinas rochosas. O caminhão balançava violentamente a cada buraco e pedra, e várias vezes parecia que tombaria. As crianças começaram a chorar baixinho, e mesmo os adultos murmuravam orações desesperadas. Papai, sussurrou Hania. Estou com medo. Boutros puxou a filha mais perto. Lembra da história de Davi e Golias que aprendeu na escola dominical? Sim, Davi também estava com medo quando viu o gigante, mas ele sabia que Deus estava com ele. E Deus está conosco agora também. De repente, o motor do caminhão começou a falhar. Khalil tentou várias vezes religá-lo, mas sem sucesso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O que fazemos agora? Perguntou uma das mulheres, sua voz carregada de pânico. Padre Salam se levantou lentamente. Fazemos o que sempre fizemos em momentos de desespero. Oramos. E ali, no meio da escuridão, na carroceria de um caminhão quebrado, no meio do nada, 30 cristãos assírios se uniram em oração. Suas vozes se misturaram em aramaico, árabe e inglês, criando uma harmonia que parecia ecoar pelas colinas desertas. Pai Celestial, orou Padre Salam, tu que guiaste teu povo pelo deserto, que abriste o mar para os israelitas fugirem do Egito, que protegeste Daniel na cova dos leões, estende tua mão poderosa sobre nós nesta hora, não por nossos méritos, mas por tua misericórdia e amor infinitos. Enquanto oravam, algo extraordinário aconteceu. Uma sensação de paz desceu sobre o grupo, como se uma presença invisível os envolvesse. O medo não desapareceu completamente, mas foi substituído por uma confiança inexplicável. Khalil tentou mais uma vez ligar o motor. Para a surpresa de todos, o caminhão voltou à vida com um rugido forte e constante. Allahu Akbar, murmurou ele, usando uma expressão árabe de gratidão. Deus é grande. Seguiram viagem por mais 3 horas,
até chegarem a uma pequena aldeia nas montanhas onde outras famílias refugiadas haviam encontrado abrigo temporário. O local era uma antiga igreja construída nas rochas, parcialmente em ruínas, mas que oferecia proteção básica contra os elementos. A igreja abandonada de São Tomé havia sido construída no século VII, quando os cristãos assírios floresceram na região. Suas paredes de pedra ainda mostravam vestígios de afrescos antigos, e o altar, embora danificado pelo tempo, permanecia de pé como testemunho silencioso de séculos de adoração. Nos dias seguintes, mais famílias chegaram ao refúgio. Logo havia quase 100 pessoas abrigadas na igreja e nas cavernas adjacentes. Organizaram-se em grupos familiares, dividindo os poucos recursos disponíveis e criando um sistema rudimentar de segurança e comunicação. Boutros usou suas habilidades de carpinteiro para ajudar a fortalecer as estruturas temporárias. Com madeira encontrada nas proximidades e ferramentas emprestadas, construiu divisórias para dar privacidade às famílias e reparou parte do telhado da igreja. Mariam, junto com outras mulheres, organizou um sistema de cuidado infantil e preparação de refeições. Os suprimentos eram escassos, principalmente arroz, lentilhas e alguns vegetais que conseguiam comprar de comerciantes locais, mas ela fazia milagres culinários com o pouco que tinham. Como fazia isso em casa? Perguntou uma das mulheres mais jovens, admirada com a habilidade de Mariam em temperar os alimentos simples. Minha avó sempre dizia que o amor é o melhor tempero, respondeu Mariam com um sorriso. Quando cozinhamos com amor, até o pão seco fica saboroso. As crianças, inicialmente assustadas e confusas, começaram a se adaptar à nova rotina. Rania assumiu o papel de irmã mais velha para todas as crianças menores, organizando brincadeiras e atividades que as mantinham ocupadas e seus medos sob controle. Youssef, que sempre fora uma criança tímida, surpreendeu a todos ao se tornar o contador de histórias oficial do grupo infantil. Toda noite, antes de dormir, ele recontava as histórias bíblicas que aprendera na escola dominical, adicionando seus próprios detalhes criativos que faziam as outras crianças rirem e esquecerem temporariamente suas preocupações. Era uma vez um menino chamado Davi. Começou ele uma noite, que não tinha medo de gigantes, porque sabia que Deus era ainda maior que qualquer gigante. Padre Salam estabeleceu uma rotina de orações matinais e vespertinas na igreja. Apesar de todas as adversidades, ou talvez por causa delas, a fé da comunidade parecia se fortalecer a cada dia. Irmãos, disse ele durante uma de suas reflexões, nossos ancestores enfrentaram perseguições por quase 2000 anos. Sobreviveram aos mongóis, aos otomanos, às guerras modernas. E nós também sobreviveremos, porque nossa fé não depende de lugares ou posses, mas da presença de Deus em nossos corações. Você está vendo como Deus usa até as situações mais difíceis para fortalecer nossa fé? Compartilhe nos comentários um momento em que você experimentou a fidelidade de Deus em meio às dificuldades. E não esqueça de se inscrever para acompanhar o desenrolar desta história incrível. Capítulo 4. Sinais de esperança após 2 semanas no refúgio da montanha, começaram a receber notícias contraditórias sobre a situação em suas cidades natais. Alguns diziam que os extremistas haviam se retirado. Outros relatavam destruição total das igrejas e casas cristãs. Um dia, um jovem comerciante curdo chegou ao acampamento com suprimentos e notícias. Seu nome era Bozan, e ele se arriscava regularmente para ajudar os refugiados, recusando-se a aceitar pagamento integral pelos alimentos que trazia. Por que faz isso por nós? Perguntou Boutros, intrigado com a generosidade do homem. Bozan sorriu, seus olhos refletindo uma sabedoria além de seus anos. Meu avô sempre me disse que Deus observa como tratamos os necessitados. Vocês são meus irmãos em humanidade. Suas orações valem mais que qualquer dinheiro. As notícias que Bozan trouxe naquele dia foram mistas. As forças militares haviam conseguido retomar algumas cidades, mas a destruição era extensa. Muitas casas haviam sido queimadas, igrejas profanadas e cemitérios vandalizados. E Karakosh? Perguntou Mariam, temendo a resposta. Bozan hesitou antes de responder. Há danos significativos, mas a cidade não foi completamente destruída. Algumas famílias já começaram a retornar. A notícia criou um dilema doloroso no acampamento. Alguns queriam retornar imediatamente às suas casas. Outros preferiam continuar buscando refúgio em países estrangeiros, e alguns estavam completamente indecisos,
Naquela noite, Boutros e Mariam conversaram longamente sobre o futuro da família. O que você acha que devemos fazer? Perguntou ele à esposa. Não sei, admitiu ela. Parte de mim quer muito voltar para casa, ver se nossa casa ainda está de pé, retomar nossa vida. Mas tenho medo pelos meninos. Eu também. Mas lembro das palavras do padre Salam sobre nossos ancestores. Eles sempre voltaram, sempre reconstruíram. E se acontecer de novo? Então enfrentaremos quando vier, mas não podemos viver com medo para sempre. No dia seguinte, padre Salam anunciou sua decisão de retornar a Karakosh para avaliar a situação e começar os esforços de reconstrução da igreja principal. Quem quiser vir comigo será bem-vindo, disse ele. Quem preferir continuar buscando refúgio em outros lugares também será abençoado. Deus tem planos diferentes para cada família. Das 100 pessoas no acampamento, 40 decidiram retornar com o padre. Entre elas estava a família de Boutros. Capítulo 5. O retorno e o milagre. Viagem de volta foi tensa, mas sem incidentes. O mesmo Calil que os havia trazido às montanhas concordou em fazer o trajeto de volta, desta vez com 2 caminhões menores que chamavam menos atenção. Quando avistaram Karakosh no horizonte, Mariam sentiu o coração acelerar. A cidade parecia estranhamente silenciosa, com várias casas mostrando sinais de danos, mas ainda reconhecível. A casa da família de Boutros estava parcialmente danificada. As janelas haviam sido quebradas, a porta da frente arrancada das dobradiças, e muitos de seus pertences haviam sido espalhados ou destruídos. Mas a estrutura principal estava intacta. Pelo menos ainda temos um teto, disse Boutros, tentando manter o otimismo. Nos dias seguintes, começaram o trabalho de limpeza e reconstrução. A comunidade inteira se uniu no esforço. Vizinhos muçulmanos como Abu Rashid ofereceram ajuda prática, contribuindo com materiais de construção e trabalho braçal. Vamos reconstruir isso juntos, disse Abu Rashid, carregando tábuas de madeira para a casa de Boutros. Esta é nossa cidade, de todos nós. A igreja principal de Karakosh havia sofrido danos mais severos. O altar foi destruído, os vitrais quebrados e símbolos religiosos foram vandalizados. Mas Padre Salam não se deixou abater. Uma igreja não são suas paredes ou decorações, disse ele à congregação reunida entre os escombros. Uma igreja são as pessoas que se reúnem para adorar a Deus, e nós estamos aqui. O primeiro culto após o retorno foi realizado ao ar livre, nos jardins da igreja danificada. 40 pessoas se reuniram sob as estrelas, suas vozes se elevando em hinos de louvor e gratidão. Senhor, orou Padre Salam, assim como ressuscitaste dos mortos, ressuscita nossa comunidade. Assim como transformaste nossa dor em dança, transforma nossa cidade em testemunho de tua fidelidade. Capítulo 6. O milagre do livramento. 3 meses após o retorno, algo extraordinário aconteceu. Organizações internacionais de ajuda humanitária começaram a chegar à região, trazendo recursos para a reconstrução. Mas o que mais impressionou foi a resposta da comunidade global de cristãos. Igrejas do mundo inteiro enviaram doações, voluntários chegaram para ajudar na reconstrução e grupos de oração se formaram em dezenas de países para interceder pelos cristãos do Oriente Médio. É incrível, comentou Mariam enquanto observava voluntários americanos, trabalhando lado a lado com trabalhadores locais na reconstrução da escola. Deus usou nossa tragédia para conectar corações ao redor do mundo. A casa da família de Boutros foi uma das primeiras a ser completamente restaurada. Quando instalaram as novas janelas, Mariam descobriu algo que a emocionou profundamente. Escondido entre as pedras da parede, encontrou o pequeno crucifixo de madeira que pensava ter perdido durante a fuga. Como chegou aqui? Perguntou Youssef, examinando o objeto. Eu o havia escondido aqui antes de partirmos, explicou Mariam. Pensei que nunca mais o veria. Deus guardou para nós, disse Rania com convicção, assim como ele nos guardou. A reconstrução da igreja principal se tornou um projeto comunitário que envolveu não apenas cristãos, mas muçulmanos, yazidis e membros de outras comunidades religiosas. Abu Rashid organizou um grupo de voluntários muçulmanos que trabalharam gratuitamente na restauração. Por que estão fazendo isso? Perguntou um jornalista estrangeiro que visitou a cidade. Porque esta igreja faz parte da nossa história também, respondeu Abu Rashid. Meus filhos cresceram brincando com crianças cristãs. Esta é nossa comunidade compartilhada.
6 meses após o retorno, a igreja foi reinaugurada em uma cerimônia que reuniu centenas de pessoas. O novo altar, construído com pedras das ruínas antigas misturadas com materiais novos, simbolizava perfeitamente a continuidade entre passado e futuro. Padre Salam, agora com novos cabelos grisalhos que testemunhavam as provações passadas, proferiu um sermão que tocou corações. Irmãos e irmãs, passamos pelo vale da sombra da morte, mas não tememos mal algum, porque Deus estava conosco. Fomos expulsos de nossas casas, mas Deus preparou um lugar de refúgio. Pensamos que tudo estava perdido, mas Deus transformou nossa perda em ganho, nossa dor em testemunho, nossa separação em união mundial. A família de Boutros estava na primeira fileira, com Youssef segurando orgulhosamente o crucifixo de madeira que havia sido miraculosamente preservado. Rania, agora com 13 anos e ainda mais madura depois das experiências vividas, segurava a mão da mãe. Vocês sabem, continuou o padre. O que mais me impressiona nesta jornada não foram os milagres espetaculares, embora eles tenham acontecido. O que mais me impressiona foi descobrir que Deus usa pessoas comuns como nós para ser instrumentos de sua graça. Khalil, que nos ajudou a fugir. Abu Rashid, que arriscou sua vida para nos avisar. Bozan, que nos alimentou nas montanhas. Voluntários de países distantes que vieram reconstruir nossa cidade. Mariam limpou uma lágrima. Ela pensou na jornada que haviam percorrido, da fuga desesperada na escuridão ao momento presente de celebração e esperança renovada. O livramento milagroso, concluiu o padre Salam, não foi apenas nossa salvação física. Foi descobrir que fazemos parte de uma família global de fé que transcende fronteiras, culturas e línguas. Foi aprender que Deus pode usar até mesmo a perseguição para espalhar sua luz pelo mundo. Quando o culto terminou, pessoas de diferentes origens religiosas se cumprimentaram nos jardins da igreja reconstruída. Crianças corriam entre os adultos, suas risadas ecoando onde antes havia apenas destruição e silêncio. Youssef puxou a mão da mãe. Mama, posso contar nossa história para as outras crianças? Claro, meu amor. É importante que nunca esqueçamos como Deus cuidou de nós. E vou dizer que mesmo quando tivemos muito medo, Deus estava conosco o tempo todo, não é? Exatamente, sorriu Mariam. Mesmo quando não conseguíamos vê-lo, ele estava lá. Enquanto o sol se punha sobre Karakosh, pintando o céu com as mesmas cores alaranjadas daquela manhã terrível meses atrás, a cidade respirava vida nova. As mesmas ruas que haviam testemunhado desespero agora ecoavam com conversas, esperançosas sobre o futuro. História da família de Boutros e de centenas de outras. Famílias cristãs do Oriente Médio se tornaram um testemunho poderoso da fidelidade de Deus. Não porque foram poupados do sofrimento, mas porque descobriram que nem mesmo o sofrimento pode separar o povo de Deus de seu amor. E assim, uma expulsão que parecia ser o fim se transformou no começo de algo ainda maior. Uma demonstração mundial de que a fé verdadeira não pode ser destruída por nenhuma força humana e que o amor de Deus sempre encontra um caminho para transformar tragédia em triunfo, exílio em homecoming e desespero em esperança renovada. Esta história, baseada em eventos reais, nos lembra que Deus está sempre trabalhando, mesmo quando não conseguimos ver seus planos. Se esta narrativa tocou seu coração, compartilhe nos comentários como você tem visto a fidelidade de Deus em sua própria vida. Inscreva-se para mais histórias inspiradoras de fé e esperança. Como esta história de livramento milagroso impactou você? Deixe seu comentário abaixo contando sobre um momento em que experimentou a proteção divina em sua vida. E não esqueça de compartilhar com amigos que precisam ser lembrados da fidelidade de Deus.